Olá, aqui é o Pastor Rafael. Vamos juntos para mais um estudo da Carta aos Romanos. Você é meu convidado e minha convidada para mergulhar fundo no conhecimento da Palavra de Deus. Este é o nosso terceiro episódio, nosso terceiro estudo nesta série. Os demais estudos você encontra no link aqui em cima. Eu vou deixar aí para você a playlist para você assistir os demais estudos. Só lembrando que nós dividimos cada estudo em duas partes. A primeira parte, toda terça-feira, às 19h30, aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Capital, eu coloco um vídeo novo sobre um trecho a ser estudado nesta semana. Junto com o vídeo, aqui nas descrições, você tem um link que você clica e te direciona para um questionário para te ajudar no estudo individual. Como eu tenho dito, não dá para crescer no conhecimento da Palavra de Deus se você não investir o seu tempo. E isso é muito importante. Vamos deixar de ter um conhecimento superficial e raso das Escrituras e vamos mergulhar mais profundo no conhecimento da Palavra de Deus. E a segunda parte do nosso estudo acontece todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, pelo Zoom. Nós fazemos um bate-papo bem interessante lá a respeito desse texto estudado na semana. Então, depois de amanhã, na quinta-feira, às 7h30, você também encontra o ID do encontro do Zoom aqui na descrição. É só entrar, é uma reunião aberta e todos vocês que estiverem acompanhando esse estudo podem entrar lá e participar do nosso bate-papo para a gente aprofundar e tentar trazer mais aplicações desses textos para o nosso dia a dia, para a transformação das nossas vidas. Hoje o texto estudado, continuando a nossa progressão aí pela carta aos Romanos, vai do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 20. E a pergunta principal do nosso estudo hoje é: obedecer gera salvação? Obedecer regras pode nos salvar? Será que as muitas regras e as muitas leis fazem diferença na nossa justificação diante de Deus? Paulo, no texto passado em que nós estudamos, começou a argumentar a respeito da posição dos gentios diante de Deus, dizendo que eles eram indesculpáveis por não conhecer a Deus por conta da natureza criada. Paulo também começa a falar um pouco dos judeus, dizendo que os judeus receberam a palavra escrita, né, a vontade de Deus revelada através das Escrituras, e que eles também não poderiam se orgulhar da sua posição diante de Deus. E nesse texto de hoje ele vai enfatizar mais a questão dos judeus em relação a Deus, dos judeus em relação à lei, como povo escolhido. Será que o judeu, por obedecer às leis, podem se orgulhar de alguma coisa? E no versículo 17 ele começa dizendo isso: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Lembrando que lá na comunidade em Roma, provavelmente havia uma mistura de gentios, ou seja, o povo que não é judeu, e de judeus convertidos ao cristianismo. E irmãos, essa é uma tônica, conforme você vai estudando a palavra de Deus, você vai perceber que praticamente todas as cartas de Paulo, ele vai tratar deste assunto. Paulo era um judeu, como diz lá em Filipenses, ele era judeu de judeu, ele era da seita dos fariseus, a seita mais fervorosa na tentativa do cumprimento da lei. E Paulo, quando se desvencilhou disso e passou a ser um seguidor de Cristo, ele considerava tudo aquilo que ele vivia naquela religião colocada pelos seus antepassados como nada. E agora para ele existia uma nova vida que agora ele quer ensinar para todos os judeus, dizendo: irmãos, meus irmãos judeus, vocês não precisam carregar este peso, esse fardo da lei. E pode parecer um assunto meio ultrapassado, e talvez você pense assim: ah, eu nem conheço nenhum judeu. Mas o fato é que naquela época isso era extremamente relevante, porque os judeus queriam continuar obedecendo à lei. E Paulo está dizendo: parem de obedecer à lei dessa maneira. Não é isso que vai trazer uma nova vida para vocês. E hoje nós temos uma quantidade enorme de igrejas, de seitas, incluindo
a religião judaica, em que colocam sob o peso das pessoas, e muitas vezes sobre os cristãos, sobre aqueles que se entregaram a Cristo, um peso de cumprir e obedecer regras para serem salvos. Talvez você esteja escutando e você faça parte de uma igreja que não é assim, mas irmãos, no meio evangélico existem muitas e muitas igrejas e muitas denominações que de maneira às vezes sutil e algumas igrejas de maneira bem forte colocam o jugo da obediência da lei para que nós sejamos salvos. E é disso que Paulo vai tratar aqui também. Ele vai falar, vocês julgam a lei, vocês acham que vocês podem ser guia de cegos? Será que alguém que ensina a lei é capaz de transgredir a lei? E ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas, dizendo para o judeu, vocês não podem se orgulhar, de se vangloriar de ter a lei, porque de fato vocês nunca obedeceram fielmente a lei. E lá no versículo 24, Paulo vai dizer, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O que Paulo está querendo dizer é que o povo judeu, o povo da velha aliança, o povo dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, nunca foram totalmente fiéis a Deus. Eles tinham a lei, mas quando eles se misturavam com os outros povos, eles faziam o nome de Deus envergonhado, porque eles eram infiéis, eram adúlteros, eram idólatras, e eles não cumpriam a lei, e dessa maneira envergonhavam o nome de Deus. E agora esses judeus lá em Roma, servos de Jesus Cristo, ainda querem continuar cumprindo leis, e Paulo fala, basta, vocês não podem se orgulhar disso, isso não vai trazer nenhum resultado bom para a sua vida. E prosseguindo no texto, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre uma outra área do povo judeu, a circuncisão. A pergunta é, será que a circuncisão faz realmente alguma diferença diante de Deus, diante do homem ser justificado ou não? A circuncisão era uma cirurgia feita em todo menino, né, todo filho do sexo masculino que nascia. Ao 8º dia era cortado um pedaço da pele do pênis, e essa era a circuncisão. Isso era um ato simbólico que representava a aliança de Deus com Abraão e com os seus descendentes. Então todo judeu era circuncidado. E isso fazia com que ele fizesse parte da casa de Israel, ou seja, do povo de Israel, do povo da aliança, do povo escolhido por Deus. Será que isso era suficiente para serem garantidores da salvação ou da justificação diante de Deus? E a pergunta de Paulo, e ele continua argumentando isso, é não! Não adianta ser circuncidado se você não obedece a Deus de todo o seu coração. E olha que interessante, ele termina esse trecho no versículo 29 dizendo assim, vou ler o 28 também, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Versículo 29, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha que maravilhoso, Paulo está dizendo agora que quem faz parte do povo de Deus não é aquele que passou por uma cirurgia física, mas aquele que foi operado espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus que vem e faz uma marca no meu coração, porque agora eu amo a Deus, eu amo Jesus Cristo, eu amo o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, e é motivado por isso que eu vivo uma vida diferente, e é só por meio da fé. Nunca se esqueça em Romanos 1, 16 e 17, o justo viverá pela fé. Paulo vai falar disso o tempo todo. Quem faz parte do povo de Deus é quem tem fé em Jesus Cristo, não quem tem uma circuncisão física, nem quem segura e tenta obedecer leis o tempo todo. Isso não garante ninguém diante de Deus. E aí, entrando no capítulo 3 de Romanos, um dos capítulos mais importantes das Escrituras, Paulo vai continuar argumentando para o judeu. Ei, judeu, você acha que você é alguma coisa porque você tem a lei, tem a circuncisão? Não, não vale de nada. E nessa argumentação é como se uma pessoa com que Paulo estivesse conversando dissesse para ele, ei Paulo, eu sou judeu, já que a lei não vale nada, já que a circuncisão não vale nada, quer saber? Eu vou pecar para valer.
E é por isso que a graça de Deus vai aumentar na minha vida. E Paulo vai responder para esse pensamento inútil. Então, se você pensa desse jeito, você de fato é um merecedor da ira divina. E ele vai emendar a partir do versículo 9 uma coletânea de versículos do Antigo Testamento dizendo: não há nenhum justo, não há ninguém que se salve, não há ninguém que faça alguma coisa boa. E vai mostrar, versículo após versículo, a depravação humana. O homem não é tão mal quanto poderia ser, mas o pecado invadiu todas as áreas da vida do homem. Será que isso faz diferença na hora da salvação? Será que entender que nós estamos totalmente comprometidos com o pecado vai fazer diferença para a nossa justificação diante de Deus? Versículo 20, para encerrar o nosso estudo de hoje. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Será que obedecer regras salva alguém? A lei não salva ninguém. Obedecer regras não salva ninguém. O único que tem poder para salvar é Jesus Cristo. Nós vamos continuar vendo isso no próximo vídeo. Até lá!